Pastor, como você disse, né, que Abacuque e Jeremias eram contemporâneos, tem um texto aqui bíblico de Jeremias 25, versículo 9, que eu gostaria de fazer a leitura para a gente poder responder a seguinte pergunta. Como Abacuque reagiu à notícia da intervenção divina? O que tal intervenção colocou em evidência? Jeremias 25, versículo 9, diz assim: E eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Olha como Deus chama Nabucodonosor, um rei pagão. E os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas estas nações em redor. E os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto, e de assobio, e de ruínas perpétuas. Deus está dizendo que vai intervir, chama Nabucodonosor de seu servo, né? Talvez nem o mais realista ou pessimista dos judeus chamaria Nabucodonosor de servo de Deus, mas é assim que Deus o apresenta. Então a pergunta aqui é essa, pastor: como Abacuque reagiu à notícia da intervenção divina e o que tal intervenção colocou em evidência? Por favor. Vou usar aqui uma expressão, né? Abacuque reagiu com o inconformismo santo, né? Ele se opõe ali àquele método que Deus vai utilizar, né? Mas ele sabe que Deus, ele é Deus. Ele é conhecedor da história do seu povo. Ele sabe que Deus, ele faz a sua vontade, ele é soberano. Ele, a princípio, não... É como se ele dissesse, poxa vida, eu não esperava por essa, né? Mas Deus vai trazer, Deus vai usar dessa forma o tratamento. E o que leva Abacuque a dirigir a Deus um outro lamento, uma outra oração. O livro dele são alguns lamentos, né? Alguns poemas escritos em forma de lamento. São orações angustiantes. E após ouvir essa resposta de Deus, essa intervenção divina, o profeta Abacuque, ele faz uma nova oração a Deus. E a oração que ele faz tudo bem, Deus vai tratar do seu povo, vai punir o seu povo, mas e os babilônicos? E os caldeus? E eles vão ficar também sem punição? Mas eles são mais injustos do que o povo de Judá. Essa é a expressão que ele usa, né? O povo de Judá é mais justo do que eles. Então, ali ele vai colocar diante de Deus mais um dilema da sua alma. E o dilema é esse, né? Essa diferença, se Deus não vai fazer diferença entre aquele que é o seu povo e aquele que não é. Entre aquele que serve a Deus, apesar dos seus erros e pecados, e aqueles que estavam dizendo assim, eles vão contar essa vitória que eles vão ter sobre Judá, eles vão atribuir isso ao Deus deles. Olha o problema aí, né? Então, assim, Nabucodonosor, seu exército, vai chegar lá, vão derrotar e vão ridicularizar a fé do povo judeu. É neste dilema que Abacuque está preso. Então, Senhor, faz uma nova oração. Aí ele cita aqui essa passagem de capítulo 2, versículo 1, que ele ficaria na torre de vigia, né? Esperando uma outra resposta de Deus. Ele tem convicção de que Deus vai dar uma outra resposta para ele. É interessante esse recurso que nós temos da oração, né? De nós nos comunicarmos com Deus e confiar e esperar. Então foi o que Abacuque fez. O autor da lição escreve aqui que essa torre de vigia provavelmente não é uma torre literal, mas é uma posição que o profeta tomou. Ele se colocou no lugar de esperar em Deus, né? E ver o que Deus vai fazer. Toda essa providência de Deus, essa intervenção de Deus, ela coloca em evidência, mais uma vez, a sua soberania, o que nós estamos falando aqui, defendendo nesse tema, né? A soberania de Deus. Deus é soberano, Deus vai fazer do seu modo, do seu jeito, e no final, Abacuque vai ver que, na realidade, o método de Deus era o melhor, era o que o povo de Deus realmente precisava.